E aí, gente, Hackerman aqui. A gente vai continuar nosso vídeo sobre inteligência artificial nos games, no Raw Vendor. No segundo vídeo eu passei muito tempo, na verdade todo o tempo, só explicando a parte de Reinforcement Learning, né? Que vai ser o modelo que a gente vai usar primariamente para descrever como regular a economia de um jogo Morgan, né? Como o Revendol, ou outros que também poderia ser aplicável, usando esse modelo. Depois eu vou também testar outros modelos, né? Depois a gente fazer o experimento com o Reinforcement Learning. E aqui só um artigo para dar a base teórica da neurociência de Reinforcement Learning. Esse artigo aqui do Instituto de Biologia na Alemanha, né? Humboldt, Universidade de Berlim, né? E do Instituto de Neurociência Mental, né? E Saúde Mental, Universidade de Melbourne, na Austrália. Então, vai falar sobre sistema de recompensas numa plataforma neural, né? Para você meio que uma forma meio acadêmica correta, né, de você fazer experimentos usando Arduino e Python para calcular a, o sistema entre aspas de recompensas no cérebro, né? Quando eu digo sistema de recompensas, pensa nesse daqui, né? Num crescimento relacionado à atividade neural quando uma ação gera uma recompensa. No caso de um ratinho, ganhar queijo quando apertar o botão. E aqui é uma imagem na prática. Então você tem ali o objetivo, de repente apertar o botão, alguma ação que ele deve fazer. Você vai ter um sensor no rato, né? Nesse caso aqui ele está apertando o botão com a patinha, né? Você vai ter um sensor no rato que vai medir a atividade neural durante o tempo, né? Que ele apertar o botão, no caso. E quando ele apertar o botão, você vai, obviamente, entender mais ou menos a partir das ondas neurais, usando EEG, né? Se eu não me engano, em português é eletroencefalografia. Você vai ver mais ou menos a forma como essa recompensa iria agir no cérebro do rato. Que é uma recompensa positiva, no caso, né? E aí ele vai ganhar, nesse caso, não é um queijo, mas é uma gota relacionada, pode ser água, sei lá. Algo que o rato gosta. Ele vai lamber ali, né? Então toda vez que ele apertar o botão, ele vai ganhar alguma coisa. E aí eles estão usando o Arduino. Para quem não sabe, o Arduino é uma placa open source que você consegue reprogramar facilmente, né? É feita para você programar, para fazer sistemas diferentes, bem assim, infinito, né? Nesse caso é água, né? Eu acho que eu não notei ali. Ele ganha água quando ele apertar o botão. Então ele tá com sede, ele vai lá, aperta o botão, cai água. Essa é a recompensa. Então, isso vai ser medido através do sensor conectado ao Arduino. Esse Arduino vai estar conectado ao computador. E o computador ele vai medir, vai meio que mostrar na prática a parte do neural, né? Então, basicamente isso. O rato aperta o botão, o sensor ele pega o estímulo do rato enquanto ele está lambendo a água que caiu, né? E isso daí vai ser identificado pelo Arduino e no fim ele vai ser computado aí no computador. Embora que eles não disseram mais ou menos quais seriam as ferramentas usadas no Arduino para... Nesse caso é só um sensor e um amplificador, não é nada complexo. Eu não sei se tem que ter outra coisa para fazer funcionar. Enfim, essa é a parte de recompensas nesse sentido. E de novo, a parte de neurociência e recompensas, você vai ter o computador, né? Que vai ler a questão do estímulo, né? Que o estímulo e resposta que vai estar na parte em verde. E esse negócio de estímulo e resposta é muito importante em Reinforcement Learning. Que você tem essa questão do estímulo. Qual é o estímulo do rato aqui? É beber água. Ele tá com sede. É um estímulo. E a resposta é ele vai apertar o botão. Então a resposta é apertar o botão e ele ganha uma recompensa ao apertar o botão. E aí ele vai lamber ou não o negócio para pegar a aguinha, né? Então, é basicamente isso. Então esse foi o artigo. Eu não acho necessário ler, não é muito... assim, eles só falam como o sistema seria funcionar, mas aquela imagem já define tudo, né? Mas, enfim, é bem pequenininho o artigo. Enfim,
Aqui uma coisa importante, eu vou tentar definir os principais aqui algoritmos de inteligência artificial relacionado a Reinforcement Learning. E a principal é Temporal Difference Learning, ou TD Learning. Então, por exemplo, um curso que eu fiz da DeepMind, do David Silver, que ele trabalhou na AlphaGo, né? Ele foi o chefe relacionado a... se eu não me engano, ele é o principal chefe. Pelo menos no documentário ele age como principal. Então, o David Silver, que ele trabalhou no AlphaGo, no AlphaZero, que jogava xadrez, no AlphaStar também, enfim. Ele vai falar muito sobre esse assunto, sobre Temporal Difference Learning, que é muito relacionado também a essa questão do rato, né, de recompensas ao longo do tempo. Então, ele vai basicamente ter essa questão de você receber recompensas ao longo do tempo relacionado às suas ações. Então, essa equação aí simples é uma distribuição, né, de estados, que a gente chama de ST. Então, são os estados do sistema e recompensas T mais 1, né? Então, essas recompensas, elas vão... Esse recompensa, que é o RT mais 1, é basicamente recompensas ao longo do tempo. Então, basicamente, tudo que isso aqui está dizendo é as recompensas e os estados ao longo do tempo. No caso do Ravendall, os estados seriam os estados da economia atual, né? Quando eu digo estado, pensa nos números que mostram a economia de preço e demanda atual. E as recompensas do sistema e penalidades seriam relacionadas ao sistema inflacional, não. Ou dele ficar quebrado ou não, ou ter problemas na parte econômica. Aí é o retorno esperado, né? Que basicamente vai ser a soma das recompensas ao longo do tempo e das penalidades ao longo do tempo no sistema. Então, toda vez que, no caso do Ravendall, toda vez que o sistema econômico ele ter coisas que podem desbalancear ele no jogo, você vai ter uma penalidade, que é representada na parte em verde. E toda vez que tá tudo corretinho, né? Sistema econômico fluindo normal, você vai ter a parte em vermelho ali de recompensa. Então, basicamente, isso daqui está dizendo as recompensas e penalidades ao longo do sistema, né? Então, é isso. A soma de tudo isso, de recompensas e penalidades. E essas recompensas e penalidades são relacionadas às ações, né? No caso do Revendol, as ações seriam relacionadas ao sistema econômico do jogo. E aqui só uma equação aqui relacionada a Key Learning. Eu não vou explicar isso com detalhes, mas vai ser o que provavelmente eu vou usar na parte do experimento no Ravendall, para mostrar como funcionaria na prática, né? Lembrando que isso daqui é só a minha opinião de como poderia ser feito, né? Um sistema de e-commerce num jogo, né? Usando inteligência artificial para regular ele, autorregular ele, que é o objetivo do Ravendall. Então, Key Learning é só uma das formas tem muitas outras, que eu até já mostrei no canal, relacionadas a Reinforcement Learning. Mas Key Learning é uma das mais famosas, que é na parte em verde, né, uma forma elegantemente matemática, né, de computar uma coisa chamada policy, né, que é uma coisa importante para a regulação do sistema, né, de Reinforcement Learning. E esse Key Learning pensa como fosse umas tabelas, né, umas tabelas relacionadas ao aprendizado do sistema, que eu vou mostrar imagens mais pra frente. Então, na parte vermelha, né, você vai ter um valor esperado, que normalmente é definido como V, mas aqui está como X. Então, o valor esperado X quando tendo uma ação U. Então, o X aqui nessa equação é o valor do estado e o U é a ação. Então, basicamente, o que essa equação diz? Ela diz, ali depois do igual, você vai ter que as recompensas relacionadas aos estados e ações no jogo, por exemplo, no xadrez, as ações do jogo seriam movimentar as peças e tal, no Go também, mais ou menos isso. As ações você pode tomar no jogo. No caso do League of Legends, do Dota ou do StarCraft, seria você mandar uma skill, farmar, todas as ações necessárias para o jogo. Nesse caso, a gente não está usando para jogar, a gente está usando para o sistema econômico não ruir, né? Dele ficar estabilizado automaticamente, sem que moderadores ou pessoas façam isso.
Porque o problema é que a economia do Rivendell é diferente de outros jogos. Ela é feita pelos próprios jogadores e até os itens, tipo, a demanda do jogo é feita pelos jogadores. Pelo que eu entendi, você não tem loja de itens. Os jogadores que vai lá e faz os itens. Então, você tem a questão de suprimento e demanda. Não, desculpa. Suprimento e demanda. Então, é bem assim. Não é normal, acho que daí em games morguem, que os jogadores eles são os únicos que fazem os itens e dominam a economia do game. Então, esse sistema aí de você regular é bem importante. Então, no Rivendell o X seria o valor esperado relacionado à economia do jogo, e o U seria as ações relacionadas à economia, compra, demanda, coisas relacionadas à criação de itens, relacionadas a itens diversos. Você vai pegar também, além das recompensas, a soma das penalidades no sistema, né, ao longo do tempo, e você vai maximizar isso. Você vai, basicamente, o que isso aqui vai fazer na parte depois do mais é achar o maior valor relacionado às ações do jogo, né, as ações da economia no jogo e dos valores relacionados ao jogo. Quando eu digo valores, não é valores econômicos, mas aos valores relacionados à economia estar boa ou não, que é o X. Então, o valor esperado na economia do jogo é que ela esteja boa. E as ações é o que vai realmente fazer isso acontecer. Então, X é o que a gente chama de estado do jogo, da economia. Então, o que é o estado da economia? É a economia atual. Então, a economia ao longo do tempo, ela vai mudando, conforme o preço e a demanda muda. E outros parâmetros, né? Não é só preço e demanda, também tem outros parâmetros a serem considerados. Como, por exemplo, guildas dominantes, entre outras coisas. Mas depois da parte do mais, ele vai pegar a soma de todos esses estados futuros e achar o valor que mais corresponde, né, a esses estados, né? No fim, você quer calcular qual seria a ação que você deveria tomar na economia agora. Então, resumindo, eu não sei nada de matemática, eu não sei nada de inteligência artificial, eu só quero saber para que isso daí vai funcionar no jogo. Na minha opinião, como poderia ser feito, tá? É só minha opinião. Todos esses vídeos é só minha opinião. Provavelmente não vai ser assim, vai ser de outra forma. Sei lá. Mas basicamente o que essa equação quer fazer é você achar formas automatizadas por um sistema de inteligência artificial que acha a melhor forma de regular a economia. Você não precisa seguir isso daqui. Sei lá, ele está falando que a economia está uma bosta, você tem que suprir tais itens nesse momento para atender a demanda atual que você tem desses itens. Senão você vai ter uma inflação ou deflação. Então, lembrando que isso daqui só aplicável a Rivendell, tá? Porque outros jogos não funcionam dessa forma, de você ter uma economia feita por jogadores apenas. Então você quer saber como regular a economia. É isso. É isso que o Killer vai fazer. Ele vai pegar os erros relacionados à economia e falar, ó, isso aqui é um erro, não façam isso, você vai meio que desregular a economia do jogo e vai fazer ela ficar meio que desestabilizada. Então, é isso. Aí pode dizer, não, mas quando o jogo for lançado, não vai ter desestabilização de economia, não vai ter inflação, não vai ter nada que vai fazer isso. Não sei, é só uma teoria. Só o que poderia ser aplicado ao jogo, se o sistema fosse tão complexo assim. Enfim, era isso. Espero que o vídeo tenha sido útil. Eu sei que eu fui muito acadêmico, talvez, mas eu acho que é a única forma que eu posso ensinar isso na forma correta, né? Então, é isso. Até mais.